Seja bem-vindo ao episódio número 1 do Software Zencast, bate-papos semanais sobre a arte da gestão de projetos de software, com Alisson Vale. Bom, o que aconteceu, né? A gente começou uma turma nova do Software Zen, bem legal, e terminando o primeiro módulo nessa terça-feira. O primeiro módulo do Software Zen, que é o módulo de Mindset. E nesse módulo foi bem legal porque a gente meio que fez um contraste bem detalhado sobre que tipo de mudanças de pensamento a gente tem que ter para começar a entender as coisas que se passam nos nossos projetos, os problemas que tem lá, por que a gente tem os problemas que tem e qual é o caminho novo que está se seguindo para melhorar isso, né? Então, e aí a gente consegue ver, né, essa espécie de dicotomia mesmo de duas coisas paralelas, antagônicas ali, dois tipos de mindset, de pensamento que a gente fica brigando durante o dia, no dia a dia de trabalho, com uma mistura, sabe? A gente está muito ancorado com certas crenças, com certas formas de fazer as coisas e acaba, no momento de tomar a decisão, a gente acaba não usando, de repente, não usando algum tipo de sabedoria sobre como que aquilo poderia afetar ao longo prazo e tal, né? Então, a gente acaba vacilando em algumas decisões que a gente tomou baseado em informações de um mindset que ainda não é um mindset que a gente gostaria de usar para aquela situação. E eu descrevo isso lá no Software Zen com dois grandes blocos de tipo de pensamento que hoje eu acho que descrevem bem o que está mudando do século XX para o século XXI. Né? A gente passou aí por uma fase de entender software, a gestão, né, a organização de um projeto de software na década de 90 e nos anos 2000, no início dos anos 2000, a gente organizava os projetos ainda com o mindset do século XX, que era um mindset mais voltado para, digamos assim, uma cultura de gestão, né, de empresas, de indústrias, enfim, porque toda a cultura de gestão foi formada dentro dessas empresas grandes que fazem um tipo de trabalho que não requeria tanta criatividade ou tanta um processo de solução de problema, digamos assim, recorrente, que é o que a gente precisa em desenvolvimento de software. A gente está resolvendo problemas, né, um atrás do outro, né? Isso não é uma coisa ruim, é a natureza do que a gente faz. A gente está resolvendo problemas. Quando a gente está dando uma solução, a gente está dando uma solução para um problema. O problema é ruim quando esse problema foi criado por nós mesmos, certo? Que é o caso dos bugs, dos problemas de qualidade e tal. Mas quando a gente está resolvendo problemas para os nossos usuários, para os nossos clientes, então é o nosso propósito, é o que a gente tem que fazer. E esse processo encadeado de resolver problema um atrás do outro, ele lida com uma outra questão, que aí é o que a gente chama de eficácia, né? E no Software Zen a gente injeta muito na veia esse conceito de eficácia, porque ele orienta todas as nossas tomadas de decisão em todos os aspectos que a gente tem no projeto de software, certo? Então, quando eu for fazer design do meu processo de trabalho, quando eu estou fazendo design de código, quando eu estou estruturando minha cadência de reuniões com meus clientes, quando eu estou, enfim, fazendo review de produto ou da própria construção do produto. Porque nessa coisa que a gente descreveu, na transição de eficiência para eficácia, né, o século XX era muito voltado para eficiência. Eu tinha que produzir em larga escala,
produzir em grande volume, em pouco tempo, com baixo custo, né? Então, eficiência nesse mundo onde eu tenho que produzir repetitivamente muita coisa, né? Nesse mundo, a eficiência opera melhor, certo? Então, se eu abro uma fábrica para produzir sabão em pó, essa fábrica ela vai sobreviver se ela produzir uma quantidade muito grande de sabão em pó em muito pouco tempo. Então, a base disso é a eficiência. Ela tem que ser eficiente em tudo. O processo dela tem que ser feito para ser eficiente, certo? E aí é um processo repetitivo, onde o processo ele não pode variar, ele não pode permitir que o resultado seja diferente. Um item que é produzido pelo processo repetitivo não pode ser diferente do próximo item. Eles têm que ser exatamente iguais. E o processo ele vai ficando cada vez melhor quanto menos diferente é essa distinção entre um item e outro, né? Quanto menor a variabilidade de diferença entre o item N e o item N-1, certo? Então, você faz um tuning no seu processo para que ele gere um monte de caixa de sabão em pó e que custe muito barato, certo? E aí, quando a gente vem para o século XXI, na era da informação, a economia toda muda e a gente agora começa a trabalhar com outro paradigma. Porque não importa o quanto de volume que você faz de certas coisas quando o trabalho é do conhecimento, quando o trabalho, né, tem a ver com solução de problemas, né? Então, e aí a gente entra no mundo da eficácia. A eficiência é a gente fazer algo do jeito certo. Você define um processo certo, o melhor processo para se fazer algo e tenta diminuir o gap entre o que você faz e esse processo, certo? E quanto menor esse gap, melhor você vai estar em executá-lo. Então, todo o foco da eficiência é fazer do jeito certo. Então, a eficiência, a gente chama que ela é value free. Por quê? Porque quanto mais você melhora o processo de fazer as coisas, né? Quanto melhor é o processo, isso não afeta o resultado, afeta simplesmente a performance, né, do processo. Por exemplo, você melhorar na sua fábrica o processo de produzir caixa de sabão em pó, não muda o sabão em pó que está sendo produzido do outro lado, certo? Ou muda muito pouco. Você vai ter melhorar o processo, o sabão em pó continua o mesmo, só que ao melhorar você está produzindo mais ou em menos tempo. Então, isso que é eficiência. Você atua no processo para ter mais throughput, né, maior quantidade de coisas, ou diminuir o tempo para produzir essas coisas. O tempo não, desculpa, o custo. Né, o custo para produzir essas coisas. Certo? E aí, quando a gente vem para o mundo do desenvolvimento de software, a gente vai começar a falar de eficácia. Por quê? Porque a gente está no mundo do trabalho do conhecimento e cada coisa que a gente faz, ela é uma coisa diferente da anterior. A gente não está fazendo uma coisa que gera o mesmo resultado sempre, a gente tem que otimizar um processo para que o resultado seja... para que o processo gere mais coisas no final, né? Então, a gente está atuando para que, na verdade... como a gente está fazendo coisas diferentes, e essas coisas diferentes que a gente faz, elas têm um propósito que é solucionar o problema de alguém, certo? Alguém na qual você serve como um provedor de solução, certo? Então, quanto melhor o encaixe do que você faz com o que é preciso ser feito, quanto melhor esse encaixe, mais eficaz você está sendo, porque a eficácia é fazer a coisa certa. Você tem uma série de opções que você pode, caminhos que você pode tomar para resolver um dado problema que você recebeu para resolver. E o caminho, a tua habilidade de escolher o caminho certo para fazer aquela coisa é que a gente chama de eficácia, certo? Então, essa distinção ela gera uma quantidade imensa de decorrências em tudo que a gente faz
E é isso que é o software design hoje. O software design é baseado nessa premissa, de eficiência e eficácia, né, dessa distinção, de que a gente tem que migrar, né, porque o nosso mindset está preso ainda ao modelo de gestão do que foi estabelecido no passado e que veio se arrastando culturalmente nas empresas. Então, a gente tem que fazer essa transição. Então, o software design ele é essa, digamos assim, o encaixe disso tudo para você fazer essa transição e aí entrar num modelo de trabalho de projetos de software diferenciado, certo? Então, só para dar um exemplo, como que a gente, por exemplo, lida com a questão do nosso backlog quando a gente está no mindset da eficiência. O mindset da eficiência, o backlog, ele é a nossa matéria-prima. Imagine, numa fábrica, o teu input lá de pedidos de clientes e você não tem... Aquilo tudo é para ser feito, né? Então, por quê? Porque cada coisa daquela que você fizer e entregar no final, né, cada pedido de sabão em pó lá que você fizer entregar, você ganha dinheiro com aquilo, certo? Ele tem um valor, né? Está atribuído diretamente ao item que você está produzindo. Então, tudo pode ser calculado muito detalhadamente, né? O custo da matéria-prima, o custo de produção e o valor, né? O preço final do produto, a diferença entre o preço de venda e o custo de produção e de matéria-prima é o teu resultado naquela linha de processo e tal. Em software, como você traz esse mindset da eficiência para o seu, porque é o nosso mindset porque a sociedade ela estava acostumada a fazer isso, então para a gente é natural a gente trazer esse mindset para todas as atividades que a gente faz. Então a gente trouxe esse mindset. E aí, por exemplo, uma das decorrências disso é a gente tratar o backlog como pedidos que precisam ser feitos, como se fosse na fábrica, como se cada pedido daquele no final convertesse em dinheiro e pudesse ter essa mesma lógica, esse mesmo cálculo e tal. E não é assim. Por quê? Porque porque como a gente tem uma capacidade limitada no nosso projeto de software, a gente tem uma quantidade de pessoas, a gente não consegue implementar tudo que o cliente quer, certo? Não tem como, até porque querer é infinito. Você pode querer ficar o dia inteiro pensando em coisas e seu backlog vai ficar infinito pro resto da vida. O seu cliente vai ter uma capacidade inimaginável de criar questões, pedidos de features ou de novas coisas que o seu software tem que fazer. Então, aí a gente trata o backlog como se fosse a nossa caixa de sabão em pó. Como se tudo aquilo precisasse de fato ser feito, né? E a gente enfileira aquilo, prioriza, e a meta é fazer tudo. Só que a angústia vem quando a gente percebe que não consegue fazer tudo. Porque você olha lá no seu backlog e tem um item lá que está há 2 anos no backlog esperando ainda. Foi registrado lá um pedido do cliente que está há 2 anos parado, né? Aí você olha no seu backlog, tem um outro de 3 meses, tem um outro de 6 meses, né? Se você fizer fizer uma organização ali por tempo em que as coisas estão no backlog, você vai ver uma quantidade absurda de itens que estão há muitos meses parados. E exatamente, como o Carlos estava falando ali, o cliente nem lembra que ele pediu aquilo, né? E aí essa mudança, esse exemplo que eu estou dando, né, é um exemplo de não entender que a gente está num contexto diferente, que a gente está num contexto que é isso que eu estou falando da eficácia. E na eficácia, como a gente está falando de a escolha correta, quando você trabalha no paradigma da eficácia, o teu backlog vira não uma infinidade de compromissos que você está devendo para o seu cliente porque ele pediu algo e há 6 meses você não entrega. Não é isso. Você começa a olhar para o seu backlog como
um conjunto de opções, né, que podem ou não serem selecionadas como a coisa certa a se fazer em um dado momento. Então não existe compromisso nenhum no backlog. O backlog ele é apenas uma lista de coisas que não tem, que é apenas como se fossem ideias soltas, mas que você tem que organizar uma relação com o seu cliente na qual, no momento em que você tem capacidade para implementar coisas novas, você junto com ele olha para o backlog ou ele traz novas coisas que naquele momento são importantes para ele, e aí há uma escolha. E aí o compromisso vem nesse momento que há uma escolha que está conectada com a sua capacidade, certo? Então, não é uma fábrica em que alguém faz um pedido, isso cai para você, entra numa fila, e aí você cria uma linha de produção, vai pegando o próximo item, depois o próximo, e aí o que acontece? Você vira o garçom do seu cliente. Né? Você, o líder de projeto, o analista, vira o garçom. Por quê? Porque você vai para uma reunião com o seu cliente, anotar os pedidos dele, certo? Levar para a equipe, cadastrar no backlog, fazer análise daquilo, e aquilo ali, de repente, nem vai ser feito. Né? E aí o que a gente quer mudar quando a gente fala de eficácia é que, a partir de agora, eu não vou mais ficar anotando o pedido do meu cliente. Eu vou atuar junto com ele, colaborativamente, para resolver o problema que ele tem. Né? Então, e qual é o problema mais importante, cliente, que você tem agora para resolver? É esse. Então, esse problema aqui é o que a gente vai resolver, certo? E em desenvolvimento, essa coisa de entender o problema que ele tem e ir atrás para solucionar, eu acho que é uma forma muito mais interessante de trabalhar e muito mais efetiva, certo?